Muito bem, meus amados, nós retornamos, né? E eu quero compartilhar novamente aqui o meu quadro e nós vamos continuar, né, o assunto que falávamos a respeito de seguir a Jesus, né? A respeito do custo que nós devemos ter em mente ao atender ao chamado de Cristo, né? E prosseguindo ainda no livro de Lucas, nós vamos dar exemplo aqui de 3 discípulos que intentaram seguir a Jesus, né? E aquilo que Jesus disse a eles ainda nessa linha que nós estamos falando. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, né? Lucas, capítulo 9, os versos 57 e 58. Então, o que acontece aqui? Nós vemos que um homem, ele se oferece para seguir a Jesus, né? E prometendo, inclusive, que iria com Jesus até o fim, não importasse onde ele fosse, né? Mais adiante, Pedro também disse isso a Jesus, né? E logo em seguida o negou. Isso acontece, meus amados, porque, voltando ainda acerca dessa consciência do chamado de Deus, nós precisamos, primeiramente, entender, né, qual é a vontade de Deus para a igreja, para as nossas vidas, né? Nós precisamos estar em sintonia com aquilo que Cristo quer de nós. Porque se nós não tivermos essa consciência, nós nos decepcionaremos com Deus. Nós ficaremos decepcionados. E eu acredito que é isso que acontece com Pedro, né? Não é que Pedro fosse covarde, porque se fosse covarde, ele não estaria onde estava, né? Tão vulnerável como estava naquele local. Mas o que faz com que Pedro ele venha a negar a Jesus é que ele estava decepcionado, ele não havia compreendido ainda, né? Aquilo que Cristo realmente veio para realizar e para fazer. Eles esperavam um reino terreno, né? Que Jesus fosse tomar a força ou pela espada e subjugar Roma e fazer com que os judeus fossem livres. Então, talvez essa fosse a esperança de Pedro, né? Uma esperança totalmente voltada para esta vida, né? Pautada em coisas que são materiais, que são palpáveis, que são visíveis, né? Mas não é esse o objetivo de Cristo aqui. O reino de Jesus, como ele disse a Pilatos, não é desse mundo, né? Não é daqui o reino de Jesus. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter consciência, e muito mais do que isso, né? Não é alguém que pretende seguir a Jesus e seguir o seu caminho. É Jesus quem nos chama, é Jesus que coloca em nosso coração esse desejo e essa vontade de segui-lo, né? Fomos nós que fomos escolhidos, não foi o homem que escolheu a Cristo. E este homem aqui parece estar muito entusiasmado, não é? É a resposta daquele que se entusiasma e ele quer tomar decisões no momento da emoção, né? Sem refletir, sem entender ao certo, né? Aquilo que está acontecendo e para onde ele está trilhando. Nós estamos falando aqui de planejamento também, de ter essa consciência. E Jesus aqui não, ele diz uma palavra, né? Um pouco dura para muitos de nós, dizendo o seguinte: olha, os animais criados, como as raposas, as aves, eles têm os seus ninhos, os seus covis, eles têm o seu lugar, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça, né? Jesus está querendo dizer aqui que o caminho de Jesus não é um caminho de conforto, não é? Não é um caminho de facilidades, né? Jesus aqui, nesse momento especificamente, Jesus está caminhando para Jerusalém, né? Jesus está caminhando e trilhando para a morte na cruz. Então, Jesus está dizendo
mais uma vez eu repito, né? Não quer dizer que o obreiro, que o seguidor de Cristo, ele não vai ter um lar, ele não vai ter um lugar onde ele possa encontrar repouso, refrigério, descanso, fortalecimento. Não é nada disso. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o propósito das nossas vidas não é esse. O propósito das nossas vidas não é encontrar descanso. O propósito daquele que é chamado por Jesus e atende o seu chamado, não é viver uma vida de regalias, mas como eu disse anteriormente, é uma vida de serviço ao outro, de serviço ao reino, de serviço a Deus. Não por isso é uma vida menos prazerosa, não é? Não é uma vida de amargura, não é nada disso. O que nós estamos dizendo é que o foco do cristão não são as coisas materiais, não são as coisas daqui, não são as coisas terrenas, não são casas, não são carros, não é uma carreira, não é muito dinheiro no banco, não são mesas fartas, viagens e restaurantes, não é disso que consiste o reino de Deus. Jesus disse, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é fazer a vontade do meu Pai. Né? O reino de Deus é agradar a Deus. O reino de Deus é viver em verdade, em adoração a Cristo Jesus e a Deus. Né? Então, o propósito das nossas vidas é outro. Então, quando alguém segue a Jesus, né? Ou quando alguém intenta seguir a Jesus, com objetivos outros, que não seja esse, a adoração a Deus, o crescimento da igreja, a salvação das pessoas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa cidade, né? Quando alguém segue a Jesus, ou intenta seguir Jesus por outros motivos, né? Com o desejo de obter lucro ou sei lá o quê, esse alguém está seguindo a Jesus pelos motivos errados. E este é o alerta que Jesus está fazendo aqui. Aquele que, no desejo, na emoção, no entusiasmo que seguir Jesus, não importa para onde ele fosse, Jesus deu a ele um alerta. Olha, você quer me seguir? Mas eu estou trilhando para a cruz. Eu estou trilhando um caminho que para o mundo é um caminho de sofrimento. Para o mundo é um caminho de derrota, porque a cruz simbolizava isso, né? Mas hoje nós sabemos, nós que temos entendimento espiritual, nós vemos que a cruz consiste na vitória de Jesus Cristo sobre a morte, na vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, na vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, né? E é a sua vitória na cruz e a sua ressurreição quem nos capacita a viver uma vida de vitória sobre o pecado, tá certo? Existe um custo? Existe sim um custo, mas nem por isso essa vida deixa de ser prazerosa. A não ser que nós tenhamos o nosso coração no mundo, nós tenhamos o nosso coração nas coisas que são terrenas, né? Aí, seguir a Jesus para alguém com o coração voltado para este mundo, certamente é uma tarefa muito difícil, né? É um caminho muito difícil de seguir. Veja, e disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que implica aqui, não é? É um trecho um pouco confuso, eu diria, porque Jesus não está dizendo a ele que ele deve menosprezar o seu pai ou a sua família, ou que ele deve simplesmente menosprezar o fato de que seu pai, à beira da morte, precisava de cuidados, né? O que ocorre aqui não é isso, não é? O que talvez este homem ele tenha em mente, né? O enterro do pai, né, simbolizava que a herança do pai teria passado aos filhos, né? E talvez este discípulo a quem Jesus o chama para seguir, ele tivesse o seu coração voltado para esse tipo de coisa, né? Para as coisas materiais, para a herança do seu pai. E se ele fosse o primogênito, muito mais ainda, porque ele teria aqui o direito a uma dupla porção
da herança do seu pai, né? Então, o seu compromisso com o seu pai e o direito à herança, aquilo, ao legado de seu pai, teria finalizado, então aquele homem estaria livre agora para servir a Jesus, né? E Jesus está alertando aqui o seguinte, olha, não é esse o propósito, né? Deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos, né? Deixe que estas preocupações dessa vida estejam a encargos de outros. O que compete a você é anunciar o reino de Deus, né? Talvez nós estejamos preocupados, né? E nós que temos a consciência do chamado de Deus para com as nossas vidas, nós temos ainda muitos planos, né? Olha, eu preciso primeiro me casar, eu preciso primeiro terminar minha faculdade, eu preciso primeiro consolidar a minha carreira, eu preciso primeiro comprar a minha casa, eu preciso primeiro de uma promoção, e eu estou dedicando toda a minha força, todo o meu esforço a esse tipo de coisa. Aí sim, então, quando isso estiver concretizado, quando eu tiver estabilidade na minha vida, aí sim eu vou seguir a Jesus, aí sim eu vou pregar o evangelho, vou me dedicar mais ao reino de Deus, à igreja, à minha comunidade e às pessoas à minha volta. Veja só o grande erro, né? Professor, o senhor está dizendo que nós devemos menosprezar todas essas coisas? De maneira nenhuma, meu amado. Eu disse isso tantas outras vezes, ainda neste curso, e é possível que eu repetirei isso mais algumas vezes para que isso fique claro para você. Nós não estamos falando aqui de deixar a família, de deixar trabalho, de deixar carreira, de deixar os seus sonhos particulares e pessoais, não é? Porque isso é honesto, isso é legítimo, isso é bom para você. E eu acredito que Deus quer abençoar a você na sua carreira, quer abençoar a sua família, Ele quer que o seu celeiro seja farto, Ele quer que você usufrua, você desfrute do trabalho das tuas mãos, não é? Que você tenha prazer na tua casa, com os teus bens, com a tua família e com a tua esposa. Mas o que nós estamos tratando aqui é de prioridade. Veja sempre essa palavra, né? A importância disso. O reino de Deus é prioridade. Se a busca por todas estas coisas estão atrapalhando o cumprimento do teu chamado, é hora de rever. É hora de rever a sua condição, é hora de rever a sua vida, né? Porque esse não é o foco principal, não é tomar conta destas coisas. Olha lá que Jesus vai dizer em João, dizendo o seguinte, olha, não se turbem o coração, não fiquem ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com a comida, com a bebida, com o vestir, né? Deus tem cuidado de você, tem cuidado do teu trabalho, tem cuidado da tua empresa, tem cuidado da tua carreira. Você acredita nisso? Então, não deixe de dedicar-se, não é, aquele tempo a Deus, à oração, à leitura bíblica, à consagração, ao serviço na sua comunidade, não é? Sempre buscando anunciar as boas novas, essa mensagem que mudou a sua vida, que mudou a sua concepção do mundo. Então, veja, amados, nós não podemos, nós que somos cristãos, nós que somos obreiros, que somos líderes, ter o nosso coração nesse mundo, porque Jesus disse que onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E se o nosso coração estiver nas coisas daqui, nas coisas terrenas, não é? Jesus diz que essas coisas são corruptíveis, elas passam, ladrão rouba, né? A inflação vem e acaba com tudo, não é? Vem uma catástrofe natural, vem aí um vírus, uma pandemia, e de repente destrói tudo aquilo que famílias construíram, países construíram, não é? Veja como isso é efêmero, é passageiro, não é? É como fumaça, que um momento você vê e no outro momento se esvai. Jesus está dizendo, o reino de Deus é eterno, é duradouro, é verdadeiro. Então, o nosso coração deve estar voltado sempre para as coisas eternas.
A nossa prioridade é o reino de Deus. Devo negligenciar minha família, minha vida e meu trabalho? É óbvio que não, mas você tem que dar primazia ao reino de Deus, se é que você tem consciência desse seu chamado, não é? Aqueles que dedicam-se só ao trabalho, que dedicam só à carreira, é possível que eles prosperarão mais do que alguém que divide o seu tempo com o serviço na igreja? Meu amado, é óbvio que talvez sim, não é? Agora, se Deus desejar abençoar você, abrir as portas, não é? E fazer com que você prospere, Deus ele pode fazer isso também. Mas veja que esse não é o propósito. Não estou chamando a sua atenção para isso. Estou chamando a sua atenção para o fato de que você tem uma escolha e você tem escolhido por coisas duradouras e eternas. Não se compare, não olhe para os outros e veja, olha, parece que as pessoas estão vivendo melhor, estão prosperando mais do que eu. Lembre-se que você fez escolhas na sua vida e que você deu primazia para o reino de Deus. E observe que a tua escolha trouxe bênçãos para você, para a sua família e para a sua casa. E que talvez aquele a quem você tem se comparado não tem desfrutado das coisas que você e sua família têm desfrutado na presença do Senhor. Pense nisso, meu amado. É sempre uma escolha. Nós abrimos mão de algumas coisas para ganhar outras, né? E aqui, Jesus diz o seguinte, e ele conta uma parábola comparando ao reino de Deus a alguém que encontrou uma joia preciosa. Ele encontrou a joia, enterrou num campo, foi na cidade, vendeu tudo que tinha e voltou para comprar aquele campo, né? Por quê? Porque ele sabia da preciosidade que havia ali. Então, não olhe para as coisas que talvez você pense que perdeu por causa da escolha pelo reino de Deus, mas pense na preciosidade daquilo que Jesus tem te dado e tem feito por você, né? Que é o reino de Deus. A outro ainda, Jesus disse, o homem disse a Jesus, né? Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Aqui é óbvio há uma comparação com o chamado de Eliseu, né? Que voltou até a sua casa, despediu dos seus familiares, né? Jesus aqui, ele parece dar uma palavra um pouco dura também, né? Porque a esse, Jesus não permitiu nem que voltasse à sua casa. Amados, Deus conhece o coração de cada um de nós. E ele sabe quais são as intenções de cada um de nós. E é por isso que Jesus, ele trata cada um de nós com exclusividade, né? A minha experiência ao seguir Jesus não pode ser comparada a nenhuma outra. O seu chamado para seguir Jesus não pode ser comparado a nenhum outro, né? E ter a consciência do chamado de Jesus implica em saber que nós devemos caminhar sempre adiante, não é? Não dá para olhar atrás e se lamentar, não é? Amados, veja que coisa terrível. Alguém que optou por seguir a Jesus, alguém que optou por ser cristão, alguém que optou muitas vezes pelo ministério, fez uma escolha e tem trilhado caminhos que muitas vezes têm sido caminhos difíceis, né? Tem sido difíceis para todos nós nesses últimos tempos, né? E diante da dificuldade, diante da necessidade, diante da escassez, nós somos tentados a olhar para trás, a ver e pensar naquilo que nós deixamos, né? E Jesus está dizendo, olha, aquele que lança a mão no arado, ou seja, aquele que iniciou um trabalho no campo, né, que deseja desfrutar da colheita, ele não fica olhando por cima do ombro, né? Ele está olhando à frente de si, ele está olhando aquilo que ele está fazendo, né? Está focado no seu trabalho, porque está certo que a colheita, ela virá. Ele está certo que a colheita será abundante, mesmo que com dificuldades naquele momento, né? Então Jesus está dizendo, olha, não dá para olhar atrás, né? Não dá para ter o pensamento aqui e outro ali, não é?
aquele a quem Jesus chamou, aquele que respondeu o chamado de Cristo com convicção e certeza, ele deve prosseguir avante, sem olhar para trás, sem lamentar-se pelas escolhas que fez, não é? É por isso que, primeiro, é necessário calcular o custo, não é? Como aquele homem que constrói uma torre e ele faz o cálculo para saber se ele será capaz de terminá-la ou não. É como aquele rei que sai à guerra, que sai à peleja, que senta para fazer o cálculo, se o seu exército é suficiente para enfrentar o exército inimigo. Você está consciente disso? Você está consciente do chamado de Deus na sua vida? Que isso não é escolha sua, mas é escolha de Jesus para você. Você está convicto de que você vai abrir mão de certas coisas em prol do reino de Deus? Você tem consciência que você enfrentará dificuldades, mas você tem consciência também que vale a pena seguir a Jesus? Que Jesus, ele recompensa aqueles que têm ouvido o seu chamado e respondido com consciência, aqueles que têm feito com espontaneidade, aquele que tem feito com dedicação, aquele que tem feito com amor, encontrará uma coroa incorruptível na glória, quando Jesus o receber, né? São tempos difíceis aqui, mas Paulo vai nos dizer que essa aflição temporária, passageira, essa que nós temos vivido neste tempo presente, não se compara à glória do porvir. Você acredita nisso, meu amado? Então, fique com Deus e eu te aguardo na nossa próxima lição. Não saia daí, nós já voltamos em breve.